Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos os ouvintes da palavra de Deus. A palavra do dia hoje está em 2 Crônicas 6, diz assim: Então disse Salomão: O Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada, em um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que tivesse o meu nome, e nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa a meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, meu filho, mas o teu filho. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder dos teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, de frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura. E a tinha posto no meio do pátio, e pôs nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. E ele disse assim: O Senhor Deus de Israel, ó Senhor, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guarda o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Ah, Deus, que guardaste a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu, pela tua boca disseste, pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Ah, Senhor, agora, Senhor, Deus de Israel, guarda teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: Nunca faltará de ti varão diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Ah, Senhor Deus de Israel, verifique se a tua palavra que falaste a teu servo a Davi. Ah, Senhor, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu o céu dos céus não te pode conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Então a gente vê aí que está claro, né, quando as pessoas dizem assim: ah, mas ali aquela igreja lá não é a casa de Deus, né? Então as pessoas elas vêem no lado material. Salomão explicou muito bem, né, falando: Senhor, até o céu não pode te conter tua glória, quanto mais morar aqui na terra, né? Então a gente sabe que Deus não vai morar aqui na terra numa igreja, né? Então as pessoas às vezes não entendem isso, né? E fica esse comentário aí, falando que a igreja não é a casa de Deus. Realmente não é a casa onde que Deus vai morar, né? Mas é um lugar de oração,
um lugar que você vai reunir com os irmãos, né? E aí então a gente vai entendendo, porque Davi queria edificar a casa, mas Deus falou que Salomão ia edificar. E ele edificou. E ele era consciente de que Deus não ia descer lá do céu para morar naquela casa, né? Como as pessoas pensam hoje em dia, por isso que muitas pessoas não vão para a igreja, porque elas olham de uma outra forma. Então aqui está bem claro, ó, eis que o céu e o céu dos céus não pode te conter, quanto menos essa casa. Mas, Senhor, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esse lugar, de que dissesse que ali porias o teu nome, para ouvir a oração que o teu servo orar neste lugar. Entendeu? Então, a importância da gente ir no lugar consagrado, né? Naquele lugar onde que foi determinado para a gente orar, para a gente buscar Deus, né? E então as pessoas usam a graça de Deus para pecar, né? Dizendo assim, eu posso orar em todo lugar, então eu não preciso ir na casa de Deus. Então, gente, mas quando nós amamos a Deus, a gente não entra em questões, né? Em murmurações, essas coisas e tal. A gente ora em casa, a gente ora em qualquer lugar, a gente ora na igreja, a gente não deixa de ir buscar o Senhor, não é verdade? Porque o nosso Deus é digno de receber toda a honra e glória, né? Então a gente viu aqui essa palavra maravilhosa, né, gente, que veio para nós nessa manhã, a respeito da edificação de uma casa ao Senhor. Então, se nós também colocar no nosso coração de nós estarmos congregando, né, fazendo sacrifício vivo, racional e genuíno, com certeza o Senhor também inclinará os seus ouvidos ao nosso clamor, não é verdade? Então, Salomão, ele teve um diálogo com Deus. A gente viu aqui no 2 Crônicas 6, essa oração, né? E aí vai mais uma vez a confirmação do que você pode orar. E não tem problema que os outros vão escutar a sua oração. Nós estamos lendo a oração de Salomão, né? Se ele tivesse lá um gravador, um celular, ele ia gravar. Mas como antigamente era só escrever, então a gente viu que ele escreveu, né? E ele intercedeu. Essa oração aqui era oração de intercessão. Ele falou, Senhor, se por um acaso a pessoa, ela pecar, e ela entrar nessa casa aqui, Senhor, e orar, se humilhar, pedir perdão, ouve, Senhor, do alto dos céus, perdoa, Senhor, essa pessoa, sara a terra, Senhor, dessa pessoa, entendeu? Então, gente, a importância, né, da gente ir na casa do Senhor. No verso 22 diz assim, a oração e súplica, né, de Salomão a favor do povo. Quando alguém pecar contra o seu próximo, ele impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nessa casa, ouve tu então desde os céus e obra e julga teu servo, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. E aí vai indo, essa oração vai longe, gente, vai longe, vai longe, vai longe. E também fala sobre a fome, sobre a peste, queimadura dos trigos, ferrugem, gafanhoto, se estiver cercando, então, a vida material do povo, mas se essa pessoa entrar na casa de Deus e orar, a buscar esse Deus, que Deus venha ouvir do alto dos céus, do assento da habitação dele, e perdoar essa pessoa e dar para essa pessoa as bênçãos
que ela precisar. Tá vendo, pessoal? A importância da perseverança de buscar Deus. Então, quando a gente tiver uma causa, vamos buscar o Senhor no lugar determinado também, né? Aquele sacrifício, sabe? Aquele sacrifício de você chegar cansado do seu trabalho, da fadiga do dia, do calor do dia, e você pegar e se aprontar e deixar tudo. Tem pessoa que deixa até a sua janta, mas ela vai lá na casa do Senhor e ela dobra o seu joelho e entrega tudo na mão do Pai. Aí então a gente vê que a pessoa levanta com brilho no rosto, a pessoa levanta com confiança, ela sai da casa de Deus alegre, ela sai da casa de Deus abençoada, porque ela deixou no altar do Senhor todas as suas causas. Às vezes o problema não desapareceu, mas as nuvens negras que estavam na cabeça da pessoa, elas saem. E a pessoa passa a ter uma mente clara para poder resolver as coisas. Não é verdade? A importância de nós estarmos no templo, na casa do Senhor, né? Então, a gente sabe dessa palavra maravilhosa, essa passagem linda. Davi queria porque queria construir uma igreja, né? E queria muito. E ele foi muito lindo, a arrecadação. As pessoas traziam ouro, trazia baú cheio de ouro e começava a trazer, né, tanta coisa, né, madeiras de cedro, tantas coisas para poder edificar aquela igreja. Eles estavam muito animados. E Davi, ele foi arrecadando, foi guardando, né? Ele falou, eu vou construir agora. Ele viu até o lugar, né? Lá em Jerusalém. E aí Deus enviou um profeta e falou para Davi, Davi, o Senhor falou que você não vai construir a igreja. Poxa vida. Eu acho que a hora que ele recebeu aquela palavra, ele ficou muito triste. Mas aí o diálogo continuou. Aí ele disse, ó, Deus falou assim, que você não vai construir essa igreja, porque você derramou muito sangue, você guerreou muito. Mas Deus falou assim, que o teu filho vai construir essa casa. E ele se alegrou. Então, gente, olha só. Davi era um homem que era dedicado a Deus. Ele entregou a vida dele para Deus desde o momento que ele conheceu a Deus, desde criancinha. Ele amava Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo, uma intimidade de conversar com Deus, de orar, de interceder, de louvar. Ele não fazia nada sem perguntar para Deus se podia ou não. Ele não guerreava antes de conversar com Deus. E Deus falou para ele que ele não ia construir a igreja, porque ele tinha derramado muito sangue. Então, a gente está vendo, não é de qualquer forma, né, que as pessoas vão abrindo igreja. E olha que tem bastante pessoas por aí, gente, abrindo igreja à torta direita. Não é verdade? Sem temor nenhum, né? Baseado no seu fundamento em cobiças, em ganâncias, né? Ah, eu vou abrir, eu vou alugar um barracão e ali vai ser igreja. Ali eu vou arrecadar fundos, porque o carnal
o desobediente, ele faz isso. E às vezes a igreja, o ministério da pessoa é um ministério abençoado, o ministério ungido, realmente na chamada de Deus mesmo. Daí unge a pessoa como pastor, né, evangelista, vai subindo e tal, pastor. Aí dali a pouco ele fala, eu sou um pastor e eu vou abrir a minha igreja. Aí vai lá, né, aluga lá qualquer salãozinho, tudo bem, coloca lá umas cadeiras, né, gente? Mas aqui a gente viu, olha só, essa passagem a gente vai vendo, olha a santidade que Deus requer para que a gente venha realmente a construir uma igreja, ou mesmo abrir uma igreja, um ministério. Eu senti de Deus. A pessoa ficou à vontade, ela fala que sentiu de Deus, né? Então a gente precisa o quê? Buscar no Senhor, né? No Senhor, porque não é brincadeira. Davi tinha as mãos cheias de sangue e Deus não permitiu que ele construísse uma igreja. E olha, quem que não conhece a vida de Davi? Quem não conhece, né? Deus enviou Jesus da linhagem de Davi, honrou Davi, mas não permitiu ele construir uma igreja, porque as mãos dele tinham derramado muito sangue. Mas Deus não perdoou todo mundo, mas a mão dele tinha sangue, entendeu? Então, gente, tem muitas pessoas que é assim, né? Não quer meditar nas coisas de Deus, vai fazendo o que quer, né? E depois, né, como diz o ditado, dá com o burro nas águas, quebra a cara, fica decepcionado, desvia, né? Fica aí jururu, porque a culpa é do outro, que a culpa é da, né? Nada disso. É porque não lê a palavra e não medita na palavra, né? Então nós vemos aqui que Deus permitiu que Salomão edificasse uma casa para Deus. Tá, mas está bem claro. Salomão deixou bem claro, Senhor, eu sei que o Senhor não vai vir morar nessa casa. Porque nem os céus, dos céus, te contém pela tua grandeza, quanto mais uma casinha aqui na terra. Mas, Senhor, essa casa ela vai levar o teu nome, ela vai ser consagrada a ti, para que quando as pessoas vierem nesse lugar e derramar aqui as suas súplicas, o Senhor ouve do alto do céu. Senhor, toda oração, Pai, e toda súplica que alguém fizer nesse lugar, Pai. Senhor, ouve então do alto dos céus, ouve aí da tua santa morada, e perdoa, Senhor, as pessoas, perdoa cada um conforme os seus caminhos. Ó Deus, segundo conhece o coração das pessoas, dos filhos dos homens, Senhor. Então a gente vê que quando Salomão inaugurou aquela igreja, ele inaugurou com intercessão. Ele se pôs na brecha pelas pessoas. Ele detalhou, né? Especificou nas orações, né? Ele já começou orando, adorando. Ó Deus de Israel, não tem Deus semelhante ao Senhor nos céus e na terra. Deus que guarda o conserto e a beneficência aos teus servos, né? Que caminham perante ti de todo o coração. Gente, só que tem uma coisa, hein? Deus respondeu a oração de Salomão. Deus respondeu, gente. E é uma coisa que vocês vão concordar comigo. Tem pessoas que citam só esses versículos aí. Se o meu povo se humilhar e orar,
né? Se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá do alto dos céus. Mas continua lendo para você ver. Continua lendo essas passagens aqui, que vocês vão entender o porquê só tem um pedacinho do muro lá em Jerusalém. Que até hoje as pessoas, sabe, os muros das lamentações, só tem um pedacinho. E as pessoas vão lá lamentar lá naquele muro lá até hoje. Pode ligar a televisão no YouTube aí, você vai ver. O muro das lamentações. Ferve de gente de tudo quanto é lado. Mas só tem um pedacinho da igreja lá. Sabe por quê? Porque essa casa que Salomão construiu, gente, ela foi destruída. Então, nessas passagens aqui está dizendo, se o meu povo se humilhar, olha, mas se o meu povo, olha só, se o meu povo não me der ouvidos, não andar nos meus caminhos, me desobedecer, eu destruirei essa casa. E ninguém fala sobre isso. Você só ouve falar que Deus vai ouvir a oração dessa casa, mas não vê o final. O que aconteceu. Deus destruiu aquela casa, gente. E não foi uma nem duas vezes. Sabe por quê? Porque eles edificavam de novo. Eles edificavam de novo. Aí então, chegou um dia que o filho de Davi rasgou o véu daquele templo, daquela casa, de alto a baixo. Só que não foi o filho de Davi Salomão. Foi o filho de Davi, Jesus Cristo de Nazaré. Chegou um dia, gente, que aquela casa foi destruída. Entendeu? Então, ó, chega. Chega. Porque o povo, gente, estava mal acostumado. Pecava, ia lá, oferecia 10, 20 carneiros, bode, ovelhas, e vivia pecando, não tomava jeito. O sangue das ovelhinhas que pagava, sangue alheio. Aí então o próprio filho de Davi, Jesus Cristo, derramou o sangue dele, que esse sangue não é um sangue alheio, é o sangue dele mesmo. Então agora não tem necessidade mais, gente, de você ir lá em Jerusalém, no templo, orar lá, entendeu? É isso que o povo está se enganando, dizendo assim, então eu não preciso ir na igreja. Não é isso. Hoje nós temos o lugar de adoração para a gente tomar Santa Ceia junto, para nós ouvir a palavra junto, mas não precisamos ir lá em Jerusalém, lá na igreja lá, no templo lá, porque o Senhor agora, Ele é a cabeça, eu sou um membro, você é um membro, e assim nós formamos um corpo, formamos uma igreja, certo? Mas eu preciso estar congregando. O Senhor diz, não deixai as vossas congregações, porque tem muitas pessoas que têm costume de deixar as suas congregações. Então eu preciso congregar, eu preciso me reunir com os irmãos, não é verdade? O Senhor deu uns para pastores, outros para evangelistas, né? Tem obreiros e obreiros. Então a gente precisa estar juntos, né? Ter um orientador, uma pessoa, para juntos estarmos caminhando. Para que quando ele arrebatar a igreja, ele não vai arrebatar, né? Vai arrebatar um povo unidos, redimidos, um novo Israel restaurado, um povo, uma comunidade santa, né? Dos 4 cantos da terra, né? Então, vamos aí, então, entender a palavra, para que a gente venha ser edificado, né? E não fazer nada sem a orientação desse Deus vivo, né? Precisamos ter mãos limpas,
Precisamos ter coração puro para tocar nas coisas santas. Porque, irmãos, antigamente, quem pecava era levado diante da igreja e o pastor dava disciplina. A pessoa não tocava instrumento se ela tivesse em pecado, de adultério, de roubo, essas coisas todas. Se tivesse fumando, tivesse bebido. Então não podia tocar nas dignidades de Deus, nas coisas santas, né? E como eu disse, hoje as pessoas abrem a igreja com as mãos sujas e assim vai indo, né? Mas nós vamos fazer a diferença. Nós vamos obedecer à voz de Deus, porque aqui está dizendo assim, Senhor, as pessoas que guardam os teus mandamentos, né? As pessoas que guardam a beneficência, que andam nos caminhos do Senhor, perante o Senhor de todo o coração, né? A pessoa que ama Deus, ela anda nos caminhos do Senhor de todo o coração, desviando sempre do mal, né? Então, gente, vamos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, na sua palavra poderosa, porque a palavra de Deus, gente, é maravilhosíssima. Que profundidade que tem a palavra de Deus, né? É o que traz alegria para nosso coração, nos orienta, nos corrige, graças a Deus, que o Senhor, eu prefiro que Deus me corrija muito, né? Porque a correção, ela traz para a gente a prudência, a vigilância, né? Então, que a gente seja corrigido, né, gente? Para a gente não achar que tá, tô certinho, eu sou a melhor, eu sou... Nada disso. Que a gente venha ser corrigido, né? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Continua lendo aí, segundo Crônicas, você vai ver, né? Os porquê e os para quê, né? Que Deus vai atender a nossas orações. Em nome de Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Deus abençoe.